Olá, pessoal! Vocês já devem ter ouvido falar que uma série de acontecimentos intrigantes estão acontecendo em Marte. No passado remoto, esse planeta, muito parecido com a Terra, foi um lugar bastante agradável. No entanto, a atmosfera hoje está quase completamente perdida. E se alguém tentasse permanecer na superfície sem traje especial, seria capaz de resistir por apenas alguns minutos no máximo. É de fato um mundo assustador. Mesmo assim, há pessoas aqui na Terra que sonham com a possibilidade de colonizar Marte e estão tentando desvendar seus mistérios. Olá a todos mais uma vez, esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o Deluca. No vídeo de hoje gostaríamos de falar exatamente sobre esses mistérios com vocês. O mistério do urso em Marte. Pessoas que gostam de causar alvoroço olham para fotos de Marte e encontram seres misteriosos, como alienígenas, cobras e aranhas, que definitivamente não deveriam existir lá. Aliás, nesse canal também publicamos vídeos que revelam descobertas sensacionais em Marte, então se você ainda não assistiu, confira depois. Entretanto, hoje vamos deixar de lado esses tópicos mais sensacionalistas. De imediato, o que vamos apresentar agora é um urso. Claro, não estou me referindo a um urso de verdade. Trata-se de uma formação natural encontrada na superfície de Marte, que foi capturada pelo orbital de reconhecimento em Marte da NASA. De acordo com os pesquisadores da Universidade do Arizona, essa estranha figura apareceu devido a uma antiga cratera de impacto, que foi enterrada sob diversas camadas de poeira e solo marciano. Essa seria a razão pela qual a cabeça do urso apresenta um formato redondo. Quanto aos olhos, são na verdade pequenas crateras, enquanto o nariz seria formado por uma colina que desmoronou. Embora essa explicação seja bastante lógica, a imagem ainda provoca um certo ar de mistério que é difícil de ignorar. Aliás, isso pode ser dito em muitos outros aspectos da geologia de Marte em geral. Os cientistas continuam seus esforços incessantes para tentar desvendar esses enigmas. Mares e continentes. Se ao invés de observar apenas os pequenos detalhes e olharmos para o panorama geral de Marte, podemos notar que sua superfície tem áreas claras e escuras. Os cientistas, por convenção, referem-se às regiões mais claras de continentes, enquanto as regiões mais escuras são chamadas de mares. Mas vale ressaltar que não há água líquida na superfície de Marte atualmente. As áreas mais claras, ou continentes, estão cobertas por poeira e areia ricas em óxidos de ferro. Por outro lado, são as partes mais escuras do mar, como o Mar Erythraean e o Mare Serenio, que intrigaram os cientistas. No passado acreditava-se que essas áreas escuras estavam cobertas por vegetação, mas infelizmente essa hipótese foi descartada. Trata-se apenas de materiais escuros. Uma possível explicação é que essas áreas escuras são visíveis porque a poeira clara é facilmente soprada da superfície do mar, mas isso ainda é apenas uma hipótese. Visto de perto, esses mares são formas de relevo altamente onduladas, com manchas escuras e listras que seguem ao longo de crateras e fissuras. Talvez o mistério sobre o baixo albedo esteja escondido aqui nas características geológicas, não é? A dualidade de Marte. As incríveis formas de relevo de Marte não se limitam apenas às áreas de mares e continentes. Os cientistas estão se debruçando sobre a dualidade de Marte e tentando descobrir pistas para desvendar esse fenômeno. Na verdade, o hemisfério sul de Marte se parece com o relevo da Lua. Há crateras espalhadas pela superfície, e quase todos os mares estão concentrados no hemisfério sul. Já o hemisfério norte, por outro lado, apresenta uma superfície muito mais lisa, como o penteado do ator Vin Diesel. Nesse hemisfério encontramos apenas dois grandes mares. Existem algumas crateras, mas elas são incomparavelmente menores. Embora o relevo de cada hemisfério em si não seja particularmente surpreendente, quando comparados, eles são extremamente contrastantes. Esse contraste tem levado os cientistas a desenvolverem várias hipóteses.
Uma dessas teorias sugere que o hemisfério norte, mais especificamente a região chamada Vashitas Borealis, que compreende a maior parte dele, é o vestígio de um grande evento de impacto. A maior planície de Marte, Vashitas Borealis, pode ser uma cratera formada pela colisão com um objeto de grande massa. Se essa hipótese for comprovada, essa cratera seria a maior de todo o Sistema Solar. Mas até o momento, o mistério de Vashitas Borealis ainda não foi totalmente resolvido. Além disso, vale a pena notar que essa superfície apresenta uma textura única, com padrões que lembram as marcas deixadas por um pente, dando uma aparência de impressão digital. É como se um gigante tivesse tocado seus dedos sobre essa parte de Marte. A suavidade relativa do hemisfério norte pode ter sido causada pela colisão com um objeto do tamanho similar ao de Plutão, ou assim se poderia pensar, mas há outras teorias sobre a dualidade de Marte. Alguns cientistas acreditam que em tempos pré-históricos, as placas litosféricas de Marte se reuniram por acaso em um único lugar, formando um único continente que permanece até hoje. Isso seria semelhante ao supercontinente Pangeia, que existia na Terra há cerca de 300 milhões de anos, cercado pelo antigo Oceano Pantalassa. Posteriormente, o supercontinente Pangeia se dividiu para formar os continentes atuais, mas esse processo pode não ter acontecido em Marte. Em outras palavras, esse é um dos muitos desafios que os cientistas ainda precisam enfrentar. 3 vulcões. Há pouco mencionamos que o hemisfério norte de Marte é suave e está abaixo da altitude média do planeta. No entanto, há também lugares no hemisfério norte que se destacam em altura de maneira impressionante em comparação com a paisagem circundante da planície. Como já apresentamos anteriormente, o ponto mais alto de todos os planetas do Sistema Solar é o Monte Olimpo, com 26 quilômetros de altitude. Embora essa seja uma das principais atrações de Marte, há mais 3 montanhas no platô de Tharsis que fazem fronteira com essa montanha e que não são tão altas, mas são muito proeminentes. O que torna essas 3 montanhas ainda mais intrigantes é o fato de que juntas elas formam uma estrutura bastante peculiar. Vocês provavelmente já desenharam triângulos isósceles na escola, e a aparência dessas montanhas é bastante semelhante. O que vem imediatamente à mente são as pirâmides do Egito. E, é claro, o famoso símbolo do olho da providência nas notas de dólar. No entanto, é importante esclarecer que isso não possui qualquer relação com símbolos associados à maçonaria. Isso porque esse terreno peculiar, formado por 4 vulcões, não foi criado por organizações da maçonaria. Além do Monte Olimpo, as outras montanhas que formam esse terreno são as 3 montanhas de Tharsis. O Arsia Mons, com 19 km de altura, o Pavonis Mons, que se eleva a 14 km, e o Ascraeus Mons, que alcança 18 km de altura. Todas essas montanhas são consideradas gigantescas em comparações com padrões terrestres. Tente imaginar uma época quando esses 4 vulcões entravam em erupção, expelindo grandes quantidades de lava incandescente que descia pelas suas encostas, formando rios de fogo. Cinzas vulcânicas contendo vapor de água e dióxido de carbono eram lançadas no ar. Alguns cientistas sugerem que essas atividades vulcânicas ajudaram a formar a atmosfera primitiva de Marte, onde a pressão atmosférica poderia ter alcançado cerca de 1,5 bar. Além disso, essas atividades vulcânicas podem ter contribuído para a presença de uma camada de água líquida que cobria Marte, possivelmente com uma profundidade de até 150 metros. Arsia Mons. O Arsia Mons, uma das 3 grandes montanhas de Tharsis, não é apenas a maior dessas formações vulcânicas, mas também a mais peculiar. Em termos de volume, o Arsia Mons ocupa o 2º lugar em Marte, com um diâmetro de 435 km e uma caldeira vulcânica que se estende por 110 km. O volume do Arsia Mons é 30 vezes maior do que o volume do Mauna Loa, o maior vulcão da Terra, localizado no Havaí. Todos os anos, com a chegada do inverno em Marte, as encostas do Arsia Mons começam a aquecer, fazendo com que as correntes de ar subam até o topo e entrem na caldeira. Do lado oposto ao vento, forma-se uma gigantesca nuvem, que em alguns casos pode se estender por até 1000 quilômetros.
Entre as montanhas vizinhas, por que apenas essa montanha específica provoca regularmente esse fenômeno natural? É um mistério fascinante, não acha? As Sete Irmãs. Outro mistério foi descoberto relativamente recentemente, em 2007, próximo ao Arce Mons. Quando os cientistas examinaram as imagens da sonda espacial Mars Odyssey, eles notaram algo estranho. O que eles descobriram foi que essas formações eram, na verdade, entradas para cavernas localizadas nas encostas do Arce Mons. Essas entradas foram informalmente chamadas de Sete Irmãs, e cada uma delas recebeu um nome próprio: Dena, Chloe, Rand, Anne, Abbey, Nick e Jeanne. As dimensões dessas entradas variam de 100 a 252 metros de largura. Imaginem o tamanho incrível dessas cavernas. De acordo com uma teoria, essas cavernas seriam buracos que levam aos chamados tubos de lava. Tubos de lava são formados quando a lava viscosa começa a esfriar e a solidificar. Primeiro, a camada externa se solidifica, enquanto a lava quente flui pela parte interna, deixando eventualmente um túnel. Ao descobrir essas formações em Marte, os pesquisadores logo começaram a imaginar como essas cavernas poderiam ser utilizadas no futuro para abrigar as primeiras expedições. Posteriormente, mais dessas formações foram descobertas em outras regiões de Marte, aumentando a especulação de que essas cavernas possam ser a única forma de se proteger da radiação e das condições inóspitas do planeta. Mas provavelmente você já sabia disso, não é mesmo? Elon Musk. Espirais. No Polo Norte de Marte há uma formação bastante curiosa. Trata-se de um imenso vórtice de gelo que cobre uma área impressionante de 1 milhão de quilômetros quadrados. Os pesquisadores que descobriram esse fenômeno acreditam que ele seja causado pela força inercial de Coriolis. Isso funciona da seguinte maneira: a cada ano, durante a estação mais quente, a calota polar de gelo é aquecida, fazendo com que o gelo de dióxido de carbono que a cobre evapore. Quando o frio retorna, o gás de dióxido de carbono volta a congelar sob a camada de gelo de água, mas em vez de congelar de forma uniforme, ele congela em padrões espirais. Isso ocorre porque o fluxo de ar sobre o polo está girando devido à força inercial de Coriolis. Esse fenômeno é quase o mesmo que um furacão girando na Terra. Esses são os mistérios fascinantes de Marte dessa vez, mas é importante lembrar que ainda há muito mais a ser explorado e descoberto. Se você gostou desse vídeo e deseja apoiar nosso trabalho, por favor, deixe um like e compartilhe em suas redes sociais. E se desejar ver mais conteúdos como esse, fique à vontade para deixar seus comentários e sugestões aqui no nosso canal. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, até a próxima e nos vemos em breve aqui no canal Pipa. Até lá, tchau, tchau!